Salve, salve, rapaziada! No podcast de hoje eu irei começar uma série desse livro de David Buss, até porque eu citei alguns tópicos falando sobre esse livro. Então, rapaziada, tá aí. Eu irei fazer uma série com alguns podcasts, vamos dizer assim, né? Porém, eu vou fazer conforme você já conhece o meu trabalho. Então, o pessoal que está a fim de levantar o seu game pode acompanhar esse podcast, enfim, coletar algumas informações. David Michael Buss, ele é um psicólogo evolucionista norte-americano. Ele dá aula na Universidade do Texas, em Austin. Então ele faz pesquisas sobre diferenças entre os sexos humanos na seleção de parceiros. Então ele é considerado um dos fundadores aí da psicologia evolucionista. Então é de suma importância não apenas você saber o motivo e o que acontece porque as mulheres têm, ou seja, vários comportamentos e até fazem sexo, porém saber o porquê elas fazem. Então, rapaziada, as mulheradas, elas querem jogar o jogo, ou seja, a mulher não quer saber como que a salsicha é feita, ela só quer a salsicha. Tem muitos homens que eles encontram com a RP e começam a ser mensageiros. Muitas das vezes ele está num relacionamento e ele fica querendo abrir o jogo, ou seja, passar a Red Pill para a sua parceira. Ele quer redipilar ela. De uma certa forma, lógico que todos os homens que são Red Pill gostariam que as suas mulheres fossem Red Pill e pudessem entender que os homens e as mulheres são diferentes. Porém, é aqui onde está o caviar, rapaziada. Você nunca deve falar da RP para as mulheres. Esse é um dos maiores erros que você pode cometer. A mulher, ela quer jogar o jogo, mas ela não quer que você abra o jogo para ela. Você entendeu? Então, pessoal que está acompanhando aí, nós iremos começar essa série hoje. O porquê as mulheres fazem sexo. Entendendo as motivações sexuais de aventuras à vingança. Então, nesse livro, ele faz uma introdução dentro da mente sexual, com foco no sexo feminino. Então, conforme eu falei, David Buss, ele é bem renomado nessa área. Então, rapaziada, você que está bitolado na Black Pill, ou até mesmo no extremismo aí do MGTOW, muitas das vezes você não vai entender esse contexto e não irá dar valor, de certa forma. Porém, os 300 aí, os espartanos, o pessoal que está levantando o seu game, está em busca de conhecimento, informação e quer ser a sua melhor versão, esse podcast será de muita valia. Irei fazer o meu resumo, com certeza será válido para você, é ouro. Então vamos lá para a introdução. Na introdução, ele diz que em 2004, porque esse livro foi lançado em 2009, a primeira edição, então em 2004, eles fizeram um projeto de pesquisa envolvendo 3.000 pessoas para saber os mistérios da sexualidade das mulheres. Assim que foi feita a introdução desse projeto, foi dado o nome Por que os humanos fazem sexos. Então, nesse estudo específico, eles identificaram 237 motivos sexuais distintos, com variedade surpreendente no sistema psicológico das mulheres, conforme eles iam avançando no estudo. Então, essas variações, elas alternavam, ou seja, eu estava entediada para eu queria estar mais perto de Deus. Do altruísmo para a vingança, ou seja, eu queria que o meu homem se sentisse bem consigo mesmo, para a vingança que era, eu queria punir o meu marido por ter me traído. Então tinha várias acentuações e mudanças nessas variações de comportamentos e motivos. Ou seja, algumas mulheres fazem sexo para se sentir poderosas e outras para se rebaixarem. Outras para destruir rivais competidoras, ou seja, tendo relações com os homens das suas rivais. Já outras querem impressionar as suas amigas. Algumas expressavam um amor romântico, ou seja, eu queria ser uma só pessoa com outra pessoa ligada à minha pessoa, segundo elas. Agora, outras tinham distúrbio de ódio, como por exemplo, eu queria transmitir uma DST para outra pessoa. Essa já era aquelas que tinham transtorno bipolar, ou seja, loucas, que tem várias hoje em dia.
Agora, nenhuma dessas razões transmitia o porquê que se escondia por trás desses motivos. Isso foi muito interessante para o Buzz. Então ele descobriu que tinha sucessos e fracassos. Nesses exemplos que eu irei dar, quando eu disser citações, ou seja, são as vozes das mulheres, as histórias delas, na qual elas irão contar. Porém, deixando um lembrete que no final da história eu irei falar mulher heterossexual ou mulher bissexual, porque no decorrer desse estudo ele fez a pesquisa com mulheres heterossexuais, mulheres bissexuais, mulheres religiosas, protestantes, católica, evangélicas, enfim, de várias denominações, budista, mulheres de 18 anos aos seus 60, 70 anos. Então é de suma importância você prestar atenção nesse podcast, até porque é em áudio. E quando eu dizer citações, são elas contando as histórias delas, e eu irei colocar a idade e a sua posição sexual, ou seja, hétero ou bissexual, tá ok? Então, esses primeiros dois exemplos, na qual Buzz encontrou, porque ele descobriu sucessos e fracassos, e as mulheres, durante o sucesso, elas faziam sexo, e no fracasso também. Uma mulher disse assim, citações: eu encontrei duas coisas que são importantes: ser capaz de ser realmente intensa sexualmente com a pessoa, ao mesmo tempo ser capaz de rir de coração aberto e desfrutar da experiência de estar com a pessoa de uma maneira diferente. É quase como se o riso e o sexo satisfazessem dois impulsos humanos básicos simultaneamente. Mulher heterossexual, 42 anos. As mulheres desfrutam da sua sensualidade e de sua sexualidade. Porém, as metas buscadas através do sexo às vezes não são alcançadas de fato. O sexo às vezes deixa as mulheres se sentindo solitárias, amargas e arrependidas. Citações: fiz sexo no meu último relacionamento para não me sentir sozinha. Porém, foi uma coisa estúpida, porque acabou piorando os sentimentos por mim. Lamento agora porque não nos conhecemos muito bem e não tínhamos certezas para onde estávamos indo. Nos separamos depois de um mês. Mulher heterossexual, 39 anos. Agora, para cada fracasso, há também encontros sexuais de grande sucesso. Por exemplo, a seguir, uma mulher descreveu o sexo de uma maneira de aumentar a sua autoconfiança. Citações: eu fiz sexo com alguns caras porque eu senti pena deles. Esses caras eram virgens e eu me senti mal por nunca terem transado antes. Então eu fiz sexo com eles. Senti que estava fazendo um grande favor a eles, que ninguém jamais tinha feito. Senti poder sobre eles, como se eles fossem fracos e eu superior a eles. Me coloquei como uma pessoa que estivesse no controle. Isso aumentou minha confiança e me fez sentir mais desejável. Mulher heterossexual, 25 anos. Agora, outra acreditava que o sexo era um meio de experimentar Deus. Vai vendo. Citações: não consigo descrever essa experiência, mas pura alegria e conexão com outra pessoa que sinto está se aproximando dos ciclos da vida e da energia palpável subjacentes do mundo. Em a essência, Deus. Mulher heterossexual, 21 anos. Com as informações e vozes das mulheres, sua sexualidade pode ser vista em todas as texturas. Seja um encontro sexual que leva ao prazer, remorso, conexão emocional ou amor transcendente. Então, com essa introdução do livro, Buzz acredita que o resultado final ajudará aos leitores a tomar decisões sexuais mais informadas.
Ou seja, você terá noção de quando, como e, claro, por que fazer sexo. Em um relacionamento de longo termo, ou seja, uma RLT, ou se você não estiver num relacionamento de longo termo. Embora não seja um livro de alta ajuda, os leitores possam ter uma visão de muitas facetas matizadas da psicologia sexual das mulheres. Então essa foi a introdução do livro, Porque as Mulheres Fazem Sexo. Então o livro tem 307 páginas, como eu falei, 11 capítulos, e nós iremos adentrar o primeiro capítulo, rapaziada. O primeiro capítulo se chama O que excita as mulheres. Então ele dá 7 pontos principais que excitam as mulheres. São eles: o perfume, o corpo, o rosto, a voz, o movimento, personalidade e sim, humor. Beleza pessoal é uma recomendação maior do que qualquer carta de apresentação. Aristóteles 384 a 322 AC. Independente do que é dito na mídia, revistas e até coaching de relacionamento, a atração é uma química principal para a razão que as mulheres dão para fazerem sexo. Agora, a falta de atração é o que mata muitos relacionamentos e encontros sexuais, mesmo antes de começarem o relacionamento. A mulher, ela consegue identificar ali dentro de 5 segundos se ela irá para os lençóis contigo ou não. Essa é a realidade. Para nós homens, muitas das vezes você pode esperar o dia inteiro. Existe muito simp que espera uma semana, 3, 4, 5 dates, uma semana, 3 meses para ter relacionamento, para ter uma relação íntima. Agora a mulher, ela não pode esperar muito tempo. Ou seja, a hipergamia não pode esperar. Ela bateu o olho em você, se tiver aquela química, né, entre aspas, aquela atração, o chicote estrala, meu amigo. Vai ter o birimbém, birimbom. Essa é a realidade. E com o tempo, quando essa atração acaba na vida do casal, ou seja, está no relacionamento, é onde acontece a traição. Em ambas as partes, ou seja, tanto o homem quanto a mulher. Agora, com todas as razões e motivos, para as mulheres a frase são sempre a mesma. Ou seja, eu fui atraído por ele. A atração, rapaziada, ela não é simétrica. Muitas das vezes, principalmente nesse condicionamento moderno, o pessoal acredita que da mesma maneira que nós somos atraídos por uma mulher, a mulher é atraída por nós. E as mulheres também que estão plugadas nessa matrix acreditam que nós somos atraídos pela mesma coisa. Ou seja, muitas mulheres estão no polo masculino, agindo como se fosse homem, achando que nós somos atraídos por isso. Por quê? Porque elas são atraídas por essa essência de masculinidade, ou seja, um cara que é independente, um cara que é forte e tal. Por isso que tem esse strong, independent woman, ou seja, ela é independente, ela pode fazer tudo sozinha. E não é assim. Os homens não são atraídos por esse tipo de mulher, ou seja, a mulher moderna, entre aspas. Então ele começa o capítulo de onde a atração começa. Nesse mesmo capítulo ele descreve estudos com base na história. Ou seja, desde 1930, a maioria dessas atração ocorreu por proximidade. Ou seja, as pessoas moravam próximas uma das outras, ou seja, através de amigos, colegas, famílias. Então, muitas das vezes a resposta pode ser positiva com certo tipo de coisas ou pessoas por serem novos em nossas vidas, e isso aumenta a nossa ansiedade. Então, quando a pessoa está próxima a outra, o contato visual se torna importante. E este efeito é de muita importância para as pessoas que são românticas por natureza. Ou seja, sempre tem aquelas pessoas que é mais emotivas e românticas de fato. Até porque tem aquelas pessoas que acreditam no amor à primeira vista, né? É o que você ouve por aí. Em um estudo, 48 mulheres e homens foram a um laboratório e foram convidados a olhar nos olhos um dos outros enquanto conversavam. O efeito do olhar mútuo mostrou-se poderoso. Algumas mulheres disseram que contato visual com estranhos do sexo oposto cria sentimentos de amor intenso.
como o exemplo a seguir. Citações. Eu acho muito excitante quando o homem não se entrega muito, é misterioso numa visão superficial. Uma certa vez fiz sexo com um homem somente porque ele me olhava com um olhar seguro, mas não falava muito. Foi uma experiência muito apaixonante. Mulher heterossexual, 33 anos. Para finalizar essa primeira parte desse capítulo, ele deixa um caviar aí e fala sobre o sentido que o ser humano foi agraciado, ou seja, a visão, o som, o olfato, o toque, o paladar. Agora, todos esses 5 sentidos têm mais sentido com a proximidade física. E isso é consideravelmente importante para as pessoas que possuem o sex appeal. E muitas pessoas elas têm isso nela, ou seja, esse sex appeal, ou seja, já nela. Lógico que você pode dar um up no seu look, ou seja, mudar os seus comportamentos, o seu corpo de linguagem, porém muitas pessoas já têm nela esse sex appeal. Então isso faz com que você seja um cara mais atraente ou uma mulher atraente, principalmente um homem, né? Vamos dizer assim, porque a mulher ela apenas precisa estar disponível e ser gostosa de fato, que é berimbem, berimbom. Agora o homem, ele precisa ter esse sex appeal, ele precisa ter esse estilo para que a mulher possa ter uma atração nele. Quando a pessoa ela tem esse sex appeal, ela não apenas ter essa essência, porém ela entender esses 5 sentidos e saber quando usar. Quando ele encontrou uma garota, está num date e tal. Então isso é de suma importância. Então esse foi o primeiro tópico aí do primeiro capítulo do livro Por que as Mulheres Fazem Sexo. No próximo tópico nós iremos falar sobre o cheiro da sensualidade, até porque está incluída aí nesses 7 pontos na qual ele falou e nos 5 sentidos que nós temos. Então o cheiro ele é de suma importância, você irá aprender várias coisas sobre o cheiro, o olfato. E a mulher ela tem um olfato mais aguçado que o dos homens. Então isso pelo sistema de defesa e é biologicamente, até porque quando ela está ali no período de gestação e tal, ela precisa ter esse olfato aguçado. Então isso é de suma importância. A gente vai entrar mais a fundo no próximo podcast. Então desde já eu queria que você desse um joinha, deixasse seu comentário sobre esse primeiro podcast desse livro. Dá uma força ao nosso trabalho, rapaziada. Compartilhe o nosso trabalho com os homens que precisam ouvir esse podcast e fazer parte da nossa comunidade, ser mais um gomo na corrente. Eu estou aqui, rapaziada, para somar. Então aquilo que é bom para você, você guarda, aplica. O que é ruim, descarta, joga fora. Então estou tentando trazer conhecimento, informações com base na RP para vocês, para que vocês possam levantar o seu game. Então, rapaziada, lembre-se, levanta peso, levanta grana, levanta o seu game e mantenha o seu frame. Um abraço, até mais, fica na paz.